Esta semana nós estamos lendo uma porção que fala de um famoso personagem da Bíblia, Noé. O nome de Noé em hebraico é Noach, que em hebraico significa algo como calmaria, tranquilidade. Então Noé é visto como aquela pessoa que buscava e vivia com aquela paz interna, com aquela serenidade, com aquela calma interior. E a gente vai ver algumas lições então sobre isso. Eu sou Yair Alon e essa é a Energia Semanal. Muito bem, então hoje nós vamos analisar uma figura bem interessante da Bíblia, que é o personagem Noé, e que, claro, como várias personagens, podem ser analisadas de vários pontos de vista. Mas eu queria analisar sobre esse que eu falei com vocês, do ponto de vista da paz interna que Noé representava. Bom, primeira coisa, vamos ver como é que a Torá descreve o Noé para nós, apesar do nome dele. A Torá fala, na verdade, de Noé nos termos mais elogiosos possíveis. A Torá diz que Noé era um justo completo e extremamente puro, um cara extremamente espiritualizado. E mais do que isso, não só o fato dele ser justo e puro, ele era o único da sua geração, diz a Torá. Todo mundo que vivia na época dele era corrupto, tinha assim vícios, tinha caminhos pervertidos. Noé realmente era o cara que se destacava do mundo ali onde ele vivia. Bom, tendo dito isso, vamos pensar como é que podia ser a vida de um homem como Noé, E talvez você vá se identificar um pouco, às vezes, com algumas coisas. Bom, eu acho que Noé, sendo o justo que era, vivendo na sociedade que vivia, no mínimo dos mínimos, ele era um cara desprezado pelos outros, Ele era, talvez, aquele cara considerado certinho, sabe? Os outros olhavam para ele e falavam, o Noé, não dá para falar com ele, não dá para ser amigo dele, não dá para fazer nada, ele é todo certinho, ele estraga prazeres, talvez ele fosse visto assim, talvez fosse visto como arrogante, ele se acha melhor do que a gente, ele é ali todo conectado com a espiritualidade dele. Muito provavelmente não tinha amigos, eu acho que é um cara que não tinha amigos, não devia ter em quem confiar, porque ele via o abismo que existia entre ele e a sociedade. Ele era basicamente um pária, a palavra que a gente tem em português para definir isso. Ele era um pária, ele vivia isolado do mundo. E viver isolado, se você já viveu em algum momento da sua vida ou vive hoje, você sabe que não é uma coisa nada fácil, O ser humano é, por natureza, um animal de relacionamentos, um animal social. Nós precisamos ter amigos, precisamos ter colegas, precisamos ter um círculo social, mesmo os mais introvertidos de nós, A gente não consegue viver totalmente isolado. O Noé dá a entender que era totalmente isolado. Talvez a família, ele tinha ali algum respaldo, Desculpe, isso ainda é o resquício da gripe. Talvez na família ele tivesse algum respaldo, mas fora da família ele vivia totalmente isolado. Bom, agora, a questão interessante é, então, de onde ele tinha tanta força interna para viver com a paz que o nome dele indica, com a calmaria, com a serenidade que o nome dele indica, Bom, uma sugestão, não sei se é a resposta, mas uma sugestão eu acho que está no comecinho da história de Noé, quando diz que Noé caminhava com Deus. Eu acho que aí está a chave da questão. Noé é o cara que, como a gente disse, era justo, era perfeito ali, era santo, e ele se focava nisso. A preocupação dele era andar com Deus. Noé estava preocupado na sua relação com o divino, na sua relação com o espiritual. Noé não estava buscando ser popular. Noé não estava buscando ter muitos amigos, ser um cara benquisto. É claro que isso é muito legal, e Noé, talvez como qualquer ser humano, queria isso. Mas uma vez que ele não tinha isso, e tinha o espiritual, ele se contentava com o lado espiritual. Ele era o cara que se focava na sua relação com o divino, em andar pelo caminho correto, podemos dizer assim, e isso bastava para ele. Agora, qual é o resultado dessa atitude dele? Ou qual é talvez a prova de que esse seja o segredo de Noé? Outro versículo que diz, na verdade está no final da porção anterior, que a gente já é apresentado a Noé, que diz que Noé encontrou graça aos olhos de Deus. Ou seja, que Deus olhou para Noé e gostou de Noé, Foi com a cara de Noé, para a gente falar em português bem claro. Ou seja, Deus também estava ok com a atitude de Noé. Deus também gostava dessa atitude de Noé. Então, olha só como a gente pode estabelecer aqui um vínculo que eu acho que é interessante. A pessoa que está calma e serena, que tem essa vida interior tranquila, ela também encontra graça aos olhos de Deus.
ela é uma pessoa que é bem vista pelos céus. É uma pessoa harmoniosa, é uma pessoa que não vai entrar em brigas, não vai entrar em discussões, ela está querendo seguir o caminho dela na boa, né? Ela não quer criar conflitos nesse mundo, ela é uma pessoa de bem, como a gente vê que Noé era. Então, eu acho que aqui tem uma relação circular, que a gente pode dizer assim. Vamos ver como é que é essa relação. Seria o seguinte, a pessoa, para manter um equilíbrio interno, para manter uma paz interna, né, ela anda na espiritualidade, ela anda com Deus, como a gente falou talvez de Noé. E ela não se preocupa muito com as opiniões do mundo, ela não se preocupa em ser popular. Ao mesmo tempo, assim que ela faz isso e anda com Deus, ela ganha a paz interna. Então percebe como é um círculo vicioso? Para ter a paz interna, ela anda com Deus, e ao andar com Deus, ela ganha a paz interna. E aí o resultado, ela ganha graça aos olhos de Deus. Então fica um círculo vicioso, entre aspas, positivo, né? Um círculo não vicioso, na verdade, um círculo positivo. E é aí que eu acho que a gente pode entender a grandeza de Noé, né? Como é que Noé, apesar da sociedade em que vivia, conseguiu prosperar, conseguiu ser uma pessoa boa? Por que ele é tão elogiado pela Torá? Né? O que ele fez não é fácil. Talvez muitos de nós, numa situação parecida com a de Noé, escolheríamos o caminho mais fácil, que seria o quê? Se adaptar ao mundo, né? Seguir os caminhos do mundo, ser como todo mundo, ter amigos, fazer uma vida popular, e pronto, é mais tranquilo mesmo. Só que Noé não. Noé estava comprometido com seus valores internos, conseguiu manter sua calma, conseguiu manter sua paz interna, e com isso foi muito bem aprovado pelos céus. Uma boa semana a todos, Shavua Tov e tudo de bom.